Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Nós te damos graças porque o Senhor planejou algo para essa manhã e nós abençoamos tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nesse lugar, nas nossas vidas. Os nossos corações estão abertos para receber do Senhor a Tua palavra, a Tua revelação. Espírito Santo, eu entrego esse lugar ao Senhor, eu entrego essa palavra ao Senhor, e eu levanto a Ti, ó Deus, um trono de honra, de glória. Declaro que a Sua glória, a Sua presença, o Seu reino é bem-vindo nesse lugar. Eu quero, ó Deus, simplesmente ser um canal do Senhor aqui, mas quem vai fazer tudo é o Senhor. E eu te dou honra e glória de antemão por tudo que o Senhor vai fazer nesse lugar, por cada vida que o Senhor vai libertar, por cada vida que o Senhor vai marcar, por uma nova medida de intimidade que será liberada nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração. Fala com fé: eu abro o meu coração, a minha mente, para receber a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Espírito Santo, eu te dou todo espaço e liberdade para tocar a minha vida e para mudar a minha história, em nome de Jesus. Deixa eu te contar uma história antes de eu pregar a palavra. Há pouco mais de um ano atrás, muitos de vocês sabem disso, eu e a minha família, nós passamos por um momento muito difícil. Nós estávamos passeando em Orlando, na casa de uns amigos, no Spring Break, exatamente nessa data, nessa época. E meu menino, ele estava andando numa motinha e ele foi atropelado. Ele foi atropelado, o carro pegou ele teve uma fratura externa de fêmur. Ele tinha 9 anos de idade na época. E nós estávamos por um segundo longe dele. Foi uma coisa assim tão rápida. Não sei se você... É impressionante como é rápido, como as coisas acontecem rápido. E nós tivemos uma situação muito difícil, porque o meu filho mais velho chegou gritando: o carro pegou o Guga, o carro pegou o Guga, o carro atropelou o Guga. E eu saí correndo. Eu estava dentro da casa do meu amigo, foi na esquina da casa dele, e a minha esposa estava subindo a escada. Quando ela ouviu aquilo, ela desceu a escada, e o Espírito Santo falou para ela: calma, porque tudo vai ficar bem. A hora que eu cheguei no lugar, foi aquele terror, aquela situação, irmãos. Meu filho estava deitado no chão. Num primeiro momento, eu achei que ele estava só chorando. Mas a hora que eu olhei para a perna dele, irmão, a perna dele estava do tamanho de um pernil, assim, sabe aquela banda de pernil, aquela coisa grande, tinha uma bermuda por cima. Graças a Deus eu não vi a fratura externa. E eu abracei o meu filho e falei: calma, calma, calma. A hora que eu olhei para ele estava tendo convulsão. Irmãos, na hora, eu comecei a orar insistentemente, e eu não sabia o que falar, então eu só orava no Espírito, eu só orava nas línguas, e foi uma situação tão... Eu lembro que eu comecei a andar de um lado para o outro, eu não conseguia ficar parado orando, e a Karine já tinha ouvido uma palavra de Deus, Deus tinha falado para ela ficar tranquila, porque tudo ia ficar bem, então ela veio e me consolou, falou: calma, calma, calma. E, irmãos, eu não conseguia estar calmo. Nós fomos para o médico, fomos para o hospital, ele passou por uma cirurgia, nós ficamos alguns dias em Orlando. Quando eu voltei para minha casa, depois de algumas semanas, um dia eu estava na sala da minha casa, eu estava orando, e a minha oração era essa: Senhor, eu nunca passei por tanta pressão na minha vida. Começaram a chegar as contas do hospital, mais de $300 mil de conta. E eu fui procurar o advogado falou que nenhuma das seguradoras queria assumir nada. O seguro do meu carro falou que não tinha nada a ver com aquilo, porque não foi com o meu carro o acidente. O seguro do carro da mulher que atropelou meu filho falou que também a culpa não era dela, e que a culpa era do dono da casa que deu uma moto para o meu menino andar na rua. Ou seja, aquela situação não tinha uma direção. E eu estava ali conversando com o Espírito Santo, conversando com Deus, falando: Espírito Santo, eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei o que eu falo, eu não sei como eu oro, eu não sei o que eu peço, eu não sei nem o que eu falar. Mas a única palavra que eu tenho no meu coração para esse momento está em Romanos 8:28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
essa é a única palavra que eu tenho, Senhor, diante dessa situação. Naquele momento o Espírito Santo falou assim comigo: pois essa é a palavra que eu tenho para você, mas eu queria que você lesse 2 versículos antes desse versículo. E aí o Espírito Santo me levou para Romanos capítulo 8, verso 26. Se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos 8, 26, está escrito assim: é impressionante, irmãos. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Eu havia acabado de falar para ele, eu não sei nem como orar, eu não sei como orar numa situação dessa, eu não sei o que falar para o Senhor. E ele falou: calma, porque é no meio dessa fraqueza que eu te assisto, porque você não sabe orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27. Pode passar para mim. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo: olha, você não sabe nem como orar, você não sabe nem como lidar com uma situação dessa, mas saiba que eu sou aquele que coopero para o seu bem, e se eu estou do seu lado, você vai passar por isso, e você não sabe como, mas eu sou aquele que tenho todo o poder, nada foge do meu controle, e eu sou aquele que sou poderoso para pegar todas as coisas boas, as coisas ruins, as coisas positivas, as coisas negativas, as coisas que são ao seu favor e até aquelas que são contra você. Eu sou aquele que faz com que todas essas coisas cooperem para o seu bem. Por quê? Porque eu te amo, você é meu filho e eu tenho um plano para a sua vida. Irmãos, aquele dia foi um marco na minha vida, sabe por quê? Isso deve ter mais ou menos uns 10 meses. Porque a partir daquele dia eu comecei a desfrutar de uma nova medida de intimidade com o Espírito Santo. Uma nova medida de relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei se você já passou por alguma situação na sua vida que você se viu completamente fraco. O que é fraco? Fraco é alguém que não tem o que fazer diante de algo. Fraco é alguém que enfrenta algo que é muito maior do que ele. Fraco é alguém que, não sabe como lidar, não aprendeu, não tem a chave, não tem o caminho. Fraco, entenda, é alguém que não tem papel numa terra estrangeira às vezes. Fraco é alguém que às vezes está num trabalho e a pessoa sabe que está sendo explorada, mas não tem para onde correr, não tem como mudar de emprego, porque não tem nem opção. Eu não sei qual que é a sua situação, mas eu sei que a partir daquele dia, irmãos, algo aconteceu na minha vida. E a partir daquele dia, o Espírito Santo, Luciano, nunca mais foi o mesmo no meu coração. Deixa eu te falar algo. Nessa manhã eu quero pregar a respeito do Espírito Santo para você, mas eu não estou aqui para ser o sabichão que tem o Espírito Santo como se você não tivesse. Eu estou falando aqui para a gente, talvez, que já caminha com Deus há 10, 20 anos, mas que talvez não experimentou de uma medida que possa ser experimentada. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Às vezes você pode caminhar com uma pessoa por 20 anos, mas nunca ser íntimo dessa pessoa. E às vezes você pode ter uma experiência na sua vida que vai te levar para uma nova medida de relacionamento. Relacionamento. Hoje, eu creio que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para você ter um nível de relacionamento com Ele completamente diferente daquele que você já teve até aqui. Não interessa quanto tempo você tem de igreja, não interessa quanto tempo você caminha com Deus, não interessa o seu título, se você é pastor, apóstolo, apostilo, o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Não interessa o nível ou os títulos que você possui, interessa a realidade do seu relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Eu quero te convidar nessa manhã a abrir a sua palavra, a Bíblia, em João capítulo 16, verso 5. João capítulo 16, verso 5. Eu quero te convidar também a abrir o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo tem algo muito, 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 muito precioso para fazer na sua vida, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos usar bastante a palavra de Deus, então,
você pode acompanhar ali também, se você tiver sem a Bíblia. Olha só o que Jesus está falando aqui com os discípulos. Irmãos, isso aqui são os momentos que antecedem a cruz. Jesus estava aqui nos seus últimos momentos antes de ser crucificado. Versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha só o que Jesus fala para eles. Eu tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha só, Jesus tinha muitas coisas para falar para os discípulos, mas eles não tinham condição de suportar o que Jesus tinha para falar para eles. Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas muitas vezes, Deus ainda não fez porque nós não temos condição de suportar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Quando vier, porém, olha o que Jesus fala, quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo, Jesus falou, Ele vai me glorificar, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, quantos de vocês aqui já receberam uma herança? Amém? Alguém aqui já recebeu uma herança? Alguém aqui já ouviu falar de alguém que recebeu uma herança? Imagina, olha o que Jesus está falando, tudo que o Pai tem é meu. Será que esse Pai é rico, irmãos? Será que o que Deus tem para nós é grande? Quantos creem que Deus tem algo grande para a sua vida? Irmãos, Deus tem prosperidade para a sua vida como ninguém pode te dar. Sabia disso? A Bíblia fala em Romanos que nós somos feitos herdeiros do mundo. Esse mundo que existe aqui, ele existe para que nós possamos cumprir um propósito. Deus tem saúde, Deus tem riqueza, Deus tem poder, Deus tem autoridade, Deus tem liberdade para a sua vida. Então Jesus está falando aqui, olha, tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo que é do Pai também é do Filho, porque o Filho é herdeiro. Por isso é que eu disse que Ele vai receber tudo que é meu, o Espírito Santo vai receber tudo que é meu e vai anunciar a vocês. Em outras palavras, o Espírito Santo quer manifestar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. O Espírito Santo quer liberar essa herança do Pai na nossa vida. Só que Jesus falou, olha, por enquanto vocês não têm condição de receber isso. Vocês não têm condição, vocês não podem suportar aquilo que eu tenho para dizer para vocês. Irmãos, eu não sei se você já leu na Bíblia, e você já percebeu na Bíblia, a diferença dos apóstolos. Eu não estou falando de qualquer tipo de gente, não. Estou falando de gente que caminhou ao lado de Jesus. Repara, se você não fez isso ainda, a partir de hoje, pega a sua Bíblia e repara a impressionante diferença que você vê na vida dos apóstolos antes e depois do dia de Pentecostes. Antes e depois da experiência do enchimento do Espírito Santo. Quando você vê os apóstolos nos evangelhos, constantemente você vai ver Jesus chamando a atenção deles. Constantemente Jesus vai estar exortando eles pela falta de fé, homens de pequena fé, não é verdade? Constantemente você vai ver Jesus falando algo e eles não compreendendo. Jesus uma vez estava falando para eles o seguinte, André, olha, vocês precisam ter muito cuidado com o fermento dos fariseus.
E aí um começou a conversar com o outro, perguntar por quê, ele está falando de pão, é padaria, tá faltando pão na mesa. Eles eram naturais, irmãos, porque eles não tinham o quê? Discernimento espiritual das coisas. Sabe, em uns momentos, você vê Pedro sendo alguém usado porque recebeu revelação de Deus, lá em Mateus 16, passa um minutinho, Jesus fala o que para ele? Arreda Satanás. Então o que você percebe na vida de alguém que crê no Senhor, que caminha com o Senhor, mas ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo? Que essas pessoas são muitas vezes imaturas na fé, muitas vezes elas não entendem nada espiritualmente, elas não conseguem, elas são naturais. Às vezes as coisas espirituais estão acontecendo ao redor delas, mas elas não conseguem perceber. E por causa disso elas deixam de experimentar o melhor que Deus tem para elas. Em outros momentos elas até têm algum tipo de experiência com Deus. Mas parece que se no momento tem uma experiência com Deus, às vezes elas também percebem, às vezes o inimigo trazendo prejuízo, influenciando, ela não consegue ainda ter uma plenitude, ela não consegue ter uma maturidade para viver a vida que Deus determinou para elas. Agora, quando você vê esses mesmos apóstolos que eram inconstantes, que eram sem discernimento, que eram naturais, que muitas vezes estavam completamente sem entender nada, e Jesus estava lá exortando eles. Teve uma vez que Jesus falou, até quando vos sofrerei? Em outras palavras, até quando eu vou ter que aguentar essa carnalidade de vocês? Quando você vê a vida deles depois de Atos 2, irmãos, é completamente diferente. A partir de Atos 2, tudo muda. Eles começam a pregar, por exemplo, Pedro. Pouco tempo antes, ele estava sendo exortado por Jesus. Depois disso, ele negou Jesus 3 vezes, irmãos. E a Bíblia conta que ele desviou completamente do propósito. Ele voltou a pescar. Então você vê que, por ele mesmo, ele tinha já totalmente se desviado. Mas como Deus tem um plano na vida daquele homem, Deus resgata ele, traz ele de volta. E aí ele tem agora a experiência de Atos capítulo 2, ele tem a experiência do enchimento do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia fala que ele começa a falar o Evangelho naquele dia, porque eles ficaram tão cheios do Espírito, e eles começaram a falar em novas línguas, eles ficaram tão cheios, que o povo achou que eles estavam o quê? Bêbados. Eles estavam chapados do Espírito Santo, e o povo achou o quê? Era 9 horas da manhã, eles falaram, o que é isso? Esse povo já está tomando cedo. Esse povo já tá acordando cedo e já está chapando, já estão tudo bêbado uma hora dessa. Pedro levanta e fala, não. Eles não estão chapados não, você está enganado. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Porque o profeta disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Aleluia! E aí ele prega aquela palavra, você vê que ele não está pregando nada demais. Ele não está ali flutuando, nem como uma asa de anjo atrás dele. Não, ele está só pregando o Evangelho. Mas quase 3.000 se convertem naquele dia. O que fez a diferença na vida de Pedro, irmãos? Fala comigo, o enchimento do Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, tudo muda. Você sabe o que mudou na vida de Pedro? Pouco tempo antes, poucos dias antes, ele estava negando a Cristo. E a Bíblia fala que uma criada lá do governo romano aparece e fala, olha, eu sei quem você é um deles. Ele fala, não sou um deles, não, nunca conheci esse homem. Ele até amaldiçoou a Jesus, ele não sabia quem era, ele não sabia quem ele era, por isso ele tinha medo, ele tinha que ficar mudando, ele tinha que ficar mentindo, ele tinha que ficar negando. Mas, irmãos, depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta com ousadia, ele fala do Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho, e quase 3.000 pessoas se convertem, sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio de identidade, é cheio de propósito, aleluia! Quem não tem essa experiência vive às vezes inseguro, não sabe quem é, não sabe como faz, não sabe. Mas quem é cheio do Espírito Santo, essa pessoa tem uma convicção. Ela passa a ser alguém definida, alguém que não fica em cima do muro, alguém que sabe quem é e sabe para onde está indo. Não quer dizer que essa pessoa não vai ter lutas, não quer dizer que essa pessoa não vai ter perseguições, não quer dizer que essa pessoa não vai passar por tribulações. Pelo contrário, irmãos, esses são os que mais passam, você pode ter certeza do que eu estou te falando. A Bíblia fala que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos nesse mundo. Mas olha, mesmo passando por essas tribulações, todas as coisas vão cooperar para o bem delas, sabe por quê?
Porque elas têm identidade, têm propósito. Depois que esses discípulos têm essa experiência de Atos 2, é impressionante, irmãos, por onde eles passam, sinais acontecem, maravilhas acontecem, o reino de Deus se manifesta. Sabe aquilo que Jesus falou? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome pregarão o evangelho, em meu nome ressuscitarão mortos. Essas são marcas na vida daqueles que andaram com Jesus e foram cheios do Espírito Santo. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã: você quer ser cheio do Espírito Santo nessa medida? Você quer ser cheio do Espírito Santo ao ponto de manifestar esses sinais através da sua vida? Quantos querem nessa manhã? Para isso você precisa ter essa experiência com o Espírito Santo. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de falar isso. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se eu falasse para você pensar agora na pessoa mais importante da sua vida, quem seria essa pessoa? Talvez você responderia: meu esposo, minha esposa, meu filho. Talvez você até falaria: eu mesmo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem alguém que precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Essa pessoa tem que ser o Espírito Santo. O Espírito Santo deveria ser a pessoa mais importante da nossa vida. Eu vou te falar algo que num primeiro momento pode até parecer herético, o que eu vou te falar, mas não é. Acredite em mim, eu vou te explicar por que eu estou te falando isso. Irmãos, o Espírito Santo deveria ser mais importante na sua vida do que qualquer outra pessoa. O Espírito Santo deveria ser mais importante na sua vida até mesmo do que Jesus. O Espírito Santo deveria ser mais importante na sua vida até mesmo do que Deus. Peraí, pastor, mas aí não, aí. Como é que você fala um negócio desse? Isso é uma heresia. Eu vou te mostrar na Bíblia o que eu estou te falando. Quando eu falo isso, eu não tenho medo de falar. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eu não estou aqui criando uma competição de quem é mais importante. Mas eu estou te falando que na sua vida, quem vai mais se manifestar e vai trazer a presença do Pai e a glória do Filho é quem? O Espírito Santo. Por que eu estou te falando isso? Porque o que eu vejo na minha vida e na vida de muitos irmãos, por um tempo na minha vida, foi assim. Os irmãos que são filhos amados se relacionam muito mais com Deus Pai e com Jesus, e eles não desenvolvem esse relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem está do seu lado. O Espírito Santo é quem habita em você. O Espírito Santo é que está te levando por essa jornada aqui na terra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo para você amar mais o Espírito Santo, eu não estou diminuindo Jesus na sua vida, pelo contrário. Eu estou te falando que através dele você vai experimentar de Jesus e vai amar Jesus como você nunca amou antes. Quando eu falo que você precisa amar mais o Espírito Santo do que a Deus, eu não estou diminuindo Deus na sua vida, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, só que ele está na sua vida, ele está em você, e é através dele que você vai conhecer a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos para a Bíblia, irmãos, porque eu gosto de ir para a Bíblia. João capítulo 16, verso 7, nós lemos aqui esse texto. A Bíblia fala que os discípulos estavam como? Diante da partida de Jesus. Alguém se lembra? O coração deles estava tomado de tristeza. Em outras palavras, o que os discípulos queriam? Os discípulos queriam que Jesus não fosse embora. Se dependesse dos discípulos, Jesus estava aqui até hoje, irmãos, e todo mundo estava indo para o inferno. Porque para nos salvar, Jesus precisava morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e assentar no trono à destra de Deus. Você está vendo por que você precisa tanto do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, você serve a Deus de uma forma natural. Você busca o que é melhor para você e não o que é o propósito de Deus. Por que os discípulos estavam tristes? Porque era muito mais seguro andar com Jesus do lado. Era muito mais seguro estar junto com Jesus, porque Jesus garantia. Os discípulos tentavam algo, eles oravam lá com o filho endemoniado, ele não era expulso, o pai chamava Jesus, e o que acontecia? O menino era liberto. E sabe que muitas vezes a nossa vida é assim também? A gente não experimenta do melhor de Deus, porque a gente quer ficar na zona de conforto e na zona de segurança. E eu vou te falar, às vezes não sempre, a obra do Espírito Santo em nós é nos tirar desse lugar de conforto, é nos tirar desse lugar de segurança, é nos tirar desse lugar natural. Se dependesse dos discípulos, Jesus estava lá. Mas olha o que Jesus falou para aqueles discípulos. Convém a vocês que eu vá.
convém a vocês que eu vá embora, que eu me encontre com aquele que me enviou. Sabe por quê? Porque se eu não for, o Consolador não vai poder ser enviado para vocês. Quando Jesus fala isso, ele está falando o seguinte: a presença do Consolador em vocês, dentro de vocês, é mais importante do que a minha presença do lado de fora de vocês. Agora, qual que é o mais confortável? O mais confortável é sempre ter um grande líder por perto, não é verdade? O mais confortável é sempre ter alguém que a gente olha e fala, esse cara resolve. Se o negócio apertar, eu sei que ele vai resolver. Você sabe qual que é o significado da palavra consolador no original? Preste atenção nisso. Consolador é aquele que foi convocado para estar junto a alguém. Convocado para ajudar. E nessa manhã, em nome de Jesus, os seus olhos vão se abrir para conhecer o Espírito Santo, não como alguém da Trindade, não como alguém da religião, não como alguém que você canta uma musiquinha para ele, mas como alguém que é real na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo é o seu ajudador, Dani. O Espírito Santo é aquele que vai te levar a fazer o que você não consegue fazer por você mesma. Às vezes a gente vem para a igreja, não é para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre nos leva para o impossível. Quantas vezes eu estou aconselhando alguém, e essa pessoa fala assim para mim, Débora, ah não, pastor, isso que você está pedindo é difícil demais. Deixa eu te falar uma coisa, se o que eu estou te pedindo é difícil demais, você não está seguindo nada mais, nada menos do que uma religião. Porque a religião é o homem tentando fazer algo para agradar a Deus. Mas se diante de você aparecem situações impossíveis, que você olha para elas e fala, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde eu começo, você está servindo a Deus, você está no meio do reino de Deus, você está sendo levado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Por que Deus te leva a isso? Porque o Evangelho é um convite para o impossível. Você sabe por que o Evangelho é um convite para o impossível? Porque é através dessas situações impossíveis que você vai conhecer a Deus. E quanto pior for a situação, não vá atrás delas, não escolha elas e nem queira elas, não precisa pedir não. Elas vão vir até você. Se você está nesse mundo, elas virão até você, sabe por quê? Porque esse mundo aqui não pertence a Deus, esse mundo jaz no maligno, e Jesus mesmo disse que esse mundo nos odeia. Se você é alguém de Deus, esse mundo vai te odiar. Então você vai estar diante de situações muito difíceis. Quando você estiver diante de uma situação impossível, quando você tiver que perdoar alguém que você não consegue perdoar, quando você tiver que amar alguém que te persegue, e orar por essa pessoa, quando você tiver que amar por um inimigo, quando você olhar para aquela situação e falar assim, eu não consigo lidar com isso, quando você tiver que sustentar um casamento, que ele já acabou, você não sente mais nada pela pessoa, quando você estiver lidando com seus filhos, eles tiverem entrado por um caminho, que você não sabe como resolver aquilo, nessa hora o Espírito Santo vai te levar a ter uma experiência com Ele, e você vai conhecer Ele numa medida não mais que alguém te ajuda do lado de fora, mas alguém que se move de dentro de você, alguém que se move e libera poder através da sua vida. É isso que Jesus está falando para os discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai ser enviado para vocês. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que presta socorro. Há uma tradução que diz que o Consolador é aquele que é o seu assistente legal de defesa, o seu advogado. Então presta atenção no que eu vou te falar hoje. Não interessa na situação que você está vivendo, não interessa se você está certo, se você está errado, não interessa se você escolheu um bom caminho ou fez escolhas ruins. Presta atenção, não interessa se você tem ou não pontos favoráveis ou contra você, o Espírito Santo sempre vai estar do seu lado para te ajudar. Guarda isso no seu coração. A gente tem uma ideia que a religião prega, que Deus vai estar conosco só quando a gente faz tudo certinho. Que a nossa vida vai ser o resultado das nossas escolhas. Presta atenção, tem muita coisa que acontece na sua vida que você não escolheu. Tem muita coisa que acontece na sua vida que não foi você que gerou. Ah, mas você deu brecha. Você está enganado. Jesus nunca deu brecha, e Ele sofreu muitas coisas enquanto esteve aqui. E Ele falou, nesse mundo vocês terão muitas aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Por que eu estou te falando isso? Você tem que entender que não interessa a situação, o Espírito Santo sempre vai estar do seu lado. E o Espírito Santo, ele sempre vai estar do seu lado em seu favor. Uma das coisas mais perigosas que eu vejo é quando alguém está sendo atacado pelo diabo, mas o diabo nunca aparece como diabo. Essa pessoa está tendo pensamentos, ideias, e ela acha que é Deus que está fazendo aquilo na vida dela. Aqueles pensamentos são pensamentos de condenação, aqueles pensamentos são pensamentos de acusação, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente condenada, a pessoa se sente, sabe, com vontade de sumir, sente vergonha de tocar naquele assunto, e ela acha que Deus é que está tratando com ela. Ah, por favor, irmãos, não é Deus isso. Isso tem um nome, isso é o diabo, isso é o acusador, isso é aquele, o nome Satanás significa o acusador, sabia disso? Agora, o problema é que o diabo ele não chega te acusando, falando, atenção, aqui é o diabo, eu vou te acusar, eu vou arrebentar com a sua vida. Não, ele é ladrão, ele chega escondido, ele chega sempre colocando um pensamento dentro de você, fazendo você pensar que é você mesmo que tem esse pensamento. Todo pensamento de condenação, Rafael, todo pensamento do tipo, eu não consigo isso, isso aqui é demais, isso aqui é difícil demais. Olha, perdoar, eu não consigo, isso aqui, sabe? Todo pensamento de inadequação, quando você fala assim, eu não estou preparado, eu não sou bom o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não oro o suficiente, se fosse o pastor, que pastor o quê? O que você precisa é saber que o Espírito Santo é por você e não contra você. O que você precisa saber é que esse sentimento de inadequação não provém de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo é o ajudador, e não interessa a situação, ele sempre vai estar com a mão estendida para te ajudar, e ele vai te levar em lugares que você não poderia ir, porque ele é o consolador, o ajudador. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes, esse sentimento de condenação, de acusação, de inadequação, não vem do diabo do lado de fora, do lado de dentro de você com pensamentos, não. Às vezes vem até dos irmãos. Quantas pessoas, às vezes, sem perceber, não é por intenção não, queridos. Olha, depois que Pedro foi usado pelo Satanás, qualquer um pode ser usado, irmãos. Ou você acha que você é maior do que Pedro? Você não é. E teve um dia que Jesus falou para ele, arreda Satanás. Ele não percebeu, mas o diabo estava influenciando ele para tirar Jesus do propósito. Quantas vezes pessoas com a melhor das intenções chegam perto de você e vêm com uma palavra que parece tão assim... Vou nem falar o que é, né? Mas ao invés de gerar morte em você, gera o quê? Gera desânimo, gera condenação, gera reprovação. Você olha para você e fala assim, eu não tenho valor, eu não consigo, eu nunca vou sair dessa posição, eu nunca vou mudar esse quadro na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, tudo é possível ao que crê, aleluia! E tudo é possível àquele que tem o Espírito Santo. Porque quando você tem a ajuda dele, ele pode transformar qualquer coisa. Ele é poderoso para transformar o mal em bem. Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Aleluia! Vamos ver isso na vida de Jesus, para eu te convencer que você precisa crer nisso para você. Presta atenção. Jesus era 100% Deus, sempre foi, mas ele escolheu se tornar 100% homem. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Então, na condição de homem, ele declarou que ele não podia fazer nada por si mesmo. Lá em João capítulo 5 está escrito assim, o filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Então veja bem, Jesus declarou que ele não podia fazer nenhum milagre por si mesmo. Eu sei que quando você olha para Jesus, você fala, Jesus, né? Eu não sou como Jesus. Pois eu vou te falar, ele era igual a você. A única diferença entre Jesus e você, a única, é que apesar de ser tentado, em todas as tentações que você já sofreu, ele nunca caiu, ele nunca pecou. Mas ele era tão limitado como você é, que ele foi tentado. Porque se ele não fosse, ele não seria tentado. Concorda comigo, irmãos? Amém? Então, o que fazia diferença na vida de Jesus? O que fazia é que
não existia ninguém na vida dele mais importante do que o Espírito Santo. E ele aprendeu a depender do Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai. O dia que ele foi batizado nas águas, o que aconteceu? O Espírito veio e pousou sobre ele como uma pomba. Em outras palavras, o Espírito encontrou lugar de descanso na vida de Jesus. Logo depois que ele foi batizado, o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, e ali Jesus foi tentado pelo diabo. Quem que guiou Jesus para o deserto? Porque quem guiava Jesus era o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele não fazia nada sem primeiro ver o que o Pai estava fazendo. Portanto, ele era alguém que orava, porque a gente vê as coisas de Deus quando nós oramos. Como é que Jesus via as coisas que o Pai estava fazendo, se o Pai estava lá no céu? O Espírito Santo mostrava para ele as coisas que Deus queria fazer através dele. O Espírito Santo guiava ele, dirigia ele. E tudo que Jesus fazia, ele fazia através de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Você sabe por que você não está experimentando de Deus como você deveria experimentar? Porque você precisa aprender que você já recebeu muitas coisas de Deus que você está pedindo. Só que elas estão em você, na pessoa do Espírito Santo. É como se Deus tivesse te dado um cartão de crédito ilimitado. E você falasse assim para Deus: ô Deus, me dá um trabalho, Senhor. Ô Deus, me dá um papel nessa nação. Ô Deus, me dá um dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. E aí Deus falasse lá do alto. Só que você não está percebendo, porque você ainda não entrou nessa medida de relacionamento com Ele. Deus está falando lá do alto: eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei, já está com você. Só que quando a gente não tem essa experiência com o Espírito Santo, a gente é natural, a gente quer ver primeiro as coisas ao nosso derredor para a gente crer. Quando a gente aprende a andar com o Espírito Santo, a gente aprende a valorizar mais o que está dentro do que está do lado de fora, irmãos. Deixa eu te falar, toda provisão, toda cura, toda prosperidade, todo poder, todo sobrenatural que Deus tem para a sua vida já te foi dado. Isso é uma pessoa, ela habita no seu espírito, e o nome dela é Espírito Santo de Deus, aleluia. Só que hoje você vai ativar esse relacionamento com Ele. Hoje você vai aprender a valorizar essa pessoa, a se relacionar com ela, para que essas coisas que foram conquistadas na cruz se manifestem na sua vida. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que você está esperando, você não viu ainda do lado de fora, mas já está dentro de você. O Espírito Santo vai liberar a fé para você experimentar de Deus como você nunca experimentou antes. Escuta o que eu estou te falando, coisas que você estava lidando e que você estava tendo perda, que você estava tendo prejuízo, que você não entendia o porquê. Você olha para aquilo e fala: não entendo porque isso acontece comigo, eu sou de Deus, eu amo a Deus, e por que isso aqui não rompeu na minha vida? Isso vai ser liberado hoje, isso vai ser liberado hoje. Mas eu não estou te propondo aqui um passe de mágica, Shazam, agora está no cinema, né, o Shazam. Não, eu estou te falando que o acesso para o sobrenatural é uma pessoa. Valorize essa pessoa na sua vida e você vai começar a ver o sobrenatural de Deus se cumprindo na sua vida, o arranjo de Deus se cumprindo na sua vida. Quantos estão entendendo, digam amém. Em Mateus capítulo 12, eles trazem um endemoniado cego e mudo para Jesus. Fala comigo, cego e mudo. Desculpa a minha... Eu vou ousar fazer algo aqui. Desculpa a minha ousadia. Mas para mim esse endemoniado cego e mudo aqui é o retrato da igreja, muitas vezes. Sim. Uai, é um povo que vem para o culto, fala de Deus, mas não ouve a Deus. É um povo que lê as promessas na Bíblia, mas não vê a coisa se cumprindo. Você está perto, mas não está experimentando. Você está mudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não quero que você levante a mão. E eu não estou aqui para acusar ninguém, em nome de Jesus. Estou aqui para te desafiar a sair de uma posição, eu estou aqui para te tirar de uma posição de não experimentar, uma posição de mendigo. Você lembra quando Pedro e João foram lá no templo Formosa para a hora da adoração, eles encontraram um mendigo no caminho, na porta do templo? O que aquele mendigo estava fazendo? Pedindo esmola.
Esse mendigo é o retrato de muitos crentes hoje em dia, que estão na porta do templo, pedindo esmola para Deus. O que Pedro falou para ele? Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha o que Pedro fala, levanta e anda. Pedro puxou ele do chão, e a hora que ele foi puxado do chão, ele já firmou no pé, e saiu pulando e dando glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu papel aqui hoje é esse, meu irmão. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou aqui para te falar, levanta e anda, sai desse lugar. Sai desse lugar de passividade, sai desse lugar de religiosidade e vai experimentar a vida que Jesus planejou para você, que é uma vida abundante, que é uma vida cheia de poder, que é uma vida cheia de glória, que é uma vida cheia de prosperidade, de abundância em nome de Jesus. Cheia de glória, cheia de poder. Aleluia, aleluia. Agora tem gente que prefere ficar pedindo esmola. Porque tem gente que acha que é mais seguro viver ganhando esmola e pagando conta todo mês, do que entrar no sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ama a Deus e ama o Espírito Santo, você não vai entrar no sobrenatural porque você quer, você vai entrar porque Ele vai te levar. Talvez você entre em situações que você nunca queria entrar, mas você vai experimentar dele também como você nunca experimentou antes. E no final você vai olhar para trás e falar, obrigado, Senhor, porque eu não entraria nesse lugar por mim mesmo, mas o Senhor me levou para lá. Mateus 12, eles trazem ali um cego e mudo, endemoniado, fala comigo, endemoniado. Jesus expulsa os demônios daquele endemoniado, e o que os religiosos falam para ele? Os fariseus falam o seguinte, esse cara aí está expulsando esses demônios aí, mas ele está expulsando isso aí pelo poder do maioral dos demônios, que é Beelzebu. Jesus, porém, olha o verso 25, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, ele diz o seguinte, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Fala comigo, reino, cidade e casa. Eu sei que muita gente usa isso aqui para falar de casamento, para falar de território, mas casa aqui aponta para você. Presta atenção, isso aqui aponta para a igreja, porque a igreja não é esse prédio aqui, não, a igreja somos nós somos casa do Espírito Santo, aleluia. Antes esse cara aqui, ele era casa de demônios, mas Jesus expulsou aquele demônio. Jesus agora está falando o seguinte, que todo reino dividido, ele vai ficar deserto. E toda cidade ou casa dividida não vai subsistir, não vai prevalecer. Aí ele fala assim, olha, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E ele fala assim, se eu expulso esses demônios através de Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Por quê? Porque eles mesmos vão mostrar para você a realidade das coisas. Não é uma questão de teoria, de doutrina, de teologia. É uma questão prática. Presta atenção. Nessa manhã eu quero te desafiar a lançar fora toda a teologia que você já ouviu. E eu quero só te desafiar a viver uma vida prática com o Espírito Santo. Porque é isso que vai prevalecer. Isso é que vai determinar a realidade na sua vida. Quantos estão comigo? Digam amém. Agora, olha essa afirmação que Jesus faz no verso 28, que isso aqui para mim é a chave daquilo que nós estamos pregando hoje. Se porém, presta atenção, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está falando o seguinte, esse demônio, eu não expulsei pelo poder de Beelzebu, esse demônio eu expulsei pelo Espírito Santo. Foi Ele que me capacitou a fazer isso. Agora eu quero falar mais para vocês. Se pelo Espírito Santo eu expulso esses demônios, o que acontece? Ali, onde antes era um lugar de influência de demônios, agora passa a ser um lugar onde o reino de Deus se manifesta. Tem áreas na nossa vida que o diabo ainda tem tido espaço para nos influenciar. Ainda tem tido espaço para nos enganar. Ainda tem tido espaço para nos prender.
Mas se através do Espírito Santo, aquele lugar, ele é conquistado, naquela área, o reino de Deus chega. E sabe o que existe no reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! É simples você perceber na sua vida, onde tem espaços que Satanás ainda está influenciando. Onde o diabo influencia, tem confusão. Onde o diabo influencia, tem morte. Onde o diabo influencia, tem tristeza. Onde o diabo tem influência, tem espírito de vingança, amargura, ressentimento. São áreas que o diabo ainda tem o quê? Dominado a vida das pessoas. Mas se pelo Espírito de Deus nós expulsamos a Satanás, ali chega o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É justiça de Cristo, é paz, é alegria. É paz e alegria. Você vai estar no meio de uma guerra, mas você vai estar em paz. Você vai estar no meio de uma crise, mas você vai ter alegria. Alegria, alegria. Eu não preciso te perguntar, eu não preciso pedir para levantar a mão, mas será que tem áreas da sua vida que você tem necessidade de receber o reino, a paz, a alegria do Espírito Santo no seu coração, hoje, nessa manhã? Com certeza, com certeza. Qual que é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo veio para revelar Cristo, mas não somente Cristo. Aqui é que está a chave. Presta atenção. Hoje eu quero, irmãos, eu vou terminar o culto até 12h20, que é a hora que geralmente acaba. Presta atenção. 12h20 você está liberado, você pode ir embora, mas se precisar de eu ficar aqui até as 3 horas da tarde, eu quero orar com cada pessoa desse lugar. E eu não vou fazer isso sozinho não, porque vai ter gente aqui cheia do Espírito, vai orar comigo também. Mas eu quero declarar o reino de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se tem alguma área, eu tô com a minha vida travada financeiramente, eu nunca consigo ter dinheiro, nunca consigo sobrar nada, parece que sempre está faltando alguma coisa. Hoje nós vamos declarar o reino de Deus. Onde tem reino de Deus tem prosperidade, meu irmão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele quer que você não tenha só para você, mas você tenha para abençoar outras pessoas. O meu casamento, pastor, meu casamento, pelo amor de Deus, olha, vira e mexe, já tem 20 anos que eu sou casado com essa pessoa, a gente passa um tempo bom, de repente vem a crise de novo, e olha, eu não sinto mais nada pelo meu marido, eu não aguento olhar para ele. Deixa eu te falar, isso não é de Deus. Mas às vezes em nome da religião você está aqui, mais 20 anos do lado dele, sem querer estar perto dele. Não é isso que Deus tem para você, querido. Não, porque crente não separa. Irmão, ou o Espírito Santo vem no seu casamento e muda ele, ou então você vai chegar num lugar que infelizmente muitos crentes têm chegado. Não é para separar mesmo. Deus nunca criou o casamento para divórcio, nunca. Mas tem tanta pessoa que tem sofrido disso. Tem ou não tem, irmãos? Por quê? Porque não há reino no casamento. Pastor, eu estou com um problema sério. Olha, eu não guardo mágoa de ninguém. Já viu gente que fala isso? Olha, eu nunca tenho problema com ninguém. Então você é melhor do que Jesus. Porque Jesus teve que perdoar o tempo inteiro. Mas você é tão bom que você acha que você é melhor do que Jesus. Eu só não aguento olhar para a cara daquela fulana. Eu não tenho problema com ninguém. Mas não bota lá na minha frente não, que eu mastigo ela viva. Para de se enganar, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Reconhece que você não consegue perdoar, mas clama o Espírito Santo. É por isso que ele é o seu ajudador, porque se você conseguisse fazer tudo sozinha, você não precisava do Espírito Santo. Você era o Espírito Santo, porque ele que consegue fazer tudo sozinho. Sabe, irmãos, a gente tem que sair dessa posição de religiosidade e buscar e amar o reino de Deus e a sua justiça. Se a gente quiser experimentar, sabe por quê que a gente tem que experimentar? Porque outras pessoas estão precisando lá fora experimentar daquilo que você vai experimentar. Aleluia. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo veio para manifestar Cristo. Olha o que Jesus falou. Eu tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar aquilo que ele tiver ouvido e vai anunciar coisas que hão de vir. Irmãos, quantos aqui têm expectativa de algo que Deus vai fazer na sua vida? É o Espírito Santo que te anuncia as coisas que virão. Aleluia! Sabe, uma das obras mais poderosas do Espírito Santo é que ele
é aquele que é capaz de encher a nossa mente de Cristo. O Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ser cheia de Jesus. E ela não vai ser só cheia de Jesus no domingo, ela vai ser cheia de Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Sabe por quê? Porque a mente dela vai ser cheia de Jesus. Ela vai olhar para Jesus o tempo inteiro, ela vai amar Jesus o tempo inteiro, ela vai crer em Jesus o tempo inteiro. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. E mais importante, ela não vai olhar para Jesus como alguém que está apontando o dedo para ela. Ela vai olhar para Jesus como alguém que salvou ela. Ela vai olhar para Jesus como alguém que morreu por ela. E ela vai encher o coração dela de fé. É por isso que o Espírito Santo é tão importante, irmãos. Antes, Jesus disse, vocês não podiam suportar. Mas agora, porque vocês têm o Espírito Santo, vocês podem ser guiados a toda a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. O que é toda a verdade, irmãos? O que é toda a verdade? Você já parou para pensar nisso? Toda a verdade, em primeiro lugar, é Cristo. O Espírito Santo vai te fazer viver uma vida diante de Cristo. Você vai olhar para Cristo, você vai ser cheio de Cristo, a sua mente vai ser cheia de Cristo. Mas a verdade também é a palavra de Deus. Jesus, ele orou, lá em João 17, ele disse o que para o Pai? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo vai te encher de Cristo, o Espírito Santo vai te encher da palavra, e o Espírito Santo vai te conduzir à verdade. O que é a verdade? A verdade é o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. O Espírito Santo vai te guiar nesse plano. E nesse plano você vai experimentar dos frutos. Você vai experimentar das promessas. Você vai experimentar de tudo aquilo que Deus planejou para você. Você não vai ficar preso. Você vai ser livre para cumprir o seu propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. O Espírito Santo, ele vai te dar uma identidade. Uma identidade. Você sabe qual que é a sua identidade? A sua identidade é Cristo. Você foi chamado para ser assim como Ele é nesse mundo. O Espírito Santo não quer só fazer algo na sua vida para te abençoar. O Espírito Santo, ele quer manifestar Cristo através da sua vida como a sua identidade. Foi isso que Paulo disse lá em Gálatas 2, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu ainda tenho nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Deixa eu te falar algo. Você foi criado por Deus para manifestar Cristo através da sua vida. Você foi criado por Deus para manifestar a glória do Senhor Jesus. Como que o Espírito Santo quer fazer isso? Eu acredito que o Espírito Santo, ele quer fazer uma obra completa na sua vida para manifestar Cristo. Ele vai fazer isso em 3 etapas. Fala comigo, 3 etapas. Jesus falou, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fala comigo, do pecado, da justiça e do juízo. Por que ele vai convencer o mundo do pecado? Jesus falou, ele vai convencer o mundo do pecado porque eles não creem em mim. Presta atenção. O Espírito Santo não vai ficar o tempo inteiro mostrando pecado na sua vida. Tem crente que acha que é o Espírito Santo que está mostrando pecado para ele. E ele vive o tempo inteiro se arrependendo de pecado. Não é o Espírito Santo que te mostra o pecado na sua vida, é o acusador. E se você vive nessa dimensão, você nunca vai sair dela. Você só vai ficar vendo pecado na sua vida e ficar vendo pecado, e quando você confessou um, já apareceu outro, e você nunca sai dessa posição. Peraí, mas a Bíblia está falando que ele vai convencer do pecado. É verdade. Mas isso na sua vida já se cumpriu. Por quê? Porque você creu em Jesus. Escute isso. Ele convencerá o mundo do pecado porque não creem em mim. Se você está aqui e você entregou a sua vida para Ele, você creu nele. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Sim, você vai pecar novamente. Você vai pecar, mas agora o pecado não é mais uma escolha na sua vida. E porque você crê em Jesus,
O dia que você pecar, você vai experimentar agora da nova dimensão da obra do Espírito Santo na sua vida. Ele vai te convencer do quê? Da justiça. Presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui já entregaram sua vida para o Senhor? Levanta a sua mão. Bem alto. Amém. Então, se você entregou sua vida para o Senhor, você creu nele. Concorda comigo? Se você creu nele, você não precisa mais ser convencido do pecado. Porque a Bíblia fala que ele convenceria do pecado. Por quê? Porque não crê em mim. Se você creu nele, agora o Espírito Santo quer te convencer, não é do pecado. Porque na verdade, quando você aceitou a Jesus, a Bíblia fala que os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Quantos creem que os seus pecados foram perdoados? Quantos creem que todos os seus pecados foram perdoados? Todos. Não é só os que você já pecou, não. Até os que você ainda vai pecar já foram perdoados. Você acredita nisso? Porque quando Deus vê a obra dele, ele vê a obra completa. Ele não vê uma obra inacabada. Isso não significa que você tem liberdade para pecar. Mas o dia que você pecar, você tem que olhar para aquela situação e falar assim: eu já fui perdoado. Agora, o que acontece quando você peca? Geralmente, você olha com essa confiança para aquela situação e fala: eu já fui perdoado. Não. Você fica acusado. Você fica mal. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente condenado. Você sente vergonha. Você se afasta. Você tem dificuldade de vir na presença de Deus. Você tem dificuldade de confessar o seu pecado. Por quê? Porque você não entendeu a segunda parte da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer te convencer que os seus pecados todos já foram perdoados e que agora você tem a justiça de Cristo na sua vida. Olha, eu não precisaria te mostrar, mas eu vou te mostrar na Bíblia, porque eu sei que tem um monte de gente que conhece da Bíblia, porque nós somos uma igreja que você lê a Bíblia. Então, eu quero te mostrar alguns textos aqui na Bíblia para você ver que isso que eu estou falando é verdade. Colossenses capítulo 2, verso 13. Olha só o que está escrito na Bíblia. Colossenses 2, 13. Abre aí para mim, por favor, Cauê, que eu tenho mais 7 minutos aqui para terminar. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha só, está falando aqui do tempo que a gente não conhecia a Deus, nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ali fala todos os nossos delitos, não está falando que ele perdoou alguns, ele perdoou todos. Versículo 14, olha o que a Bíblia fala: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra você, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o que dava legalidade para o diabo tocar na sua vida, removeu-o inteiramente. Inteiramente, não diz que ele removeu pela metade, não diz que ele removeu só uma parte, ele removeu completamente o escrito de dívida que era contra você, aleluia. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, se ele cancelou, por que você ainda continua crendo de outra forma? Hebreus capítulo 10, verso 17, por favor, Cauê. Hebreus 10, 17, está escrito assim, 16, melhor dizendo. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. O que é isso? O Espírito Santo. Acrescenta, também de nenhum modo, vai para o 17. Também de nenhum modo, a Bíblia diz. Vamos lá, meu irmão, 17, o próximo. Também, Hebreus 10, 17, por favor. Eu vou ler aqui para você. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. Você sabe por que Deus não se lembra? Porque Ele perdoou. E se Ele não se lembra, por que você vai ficar lembrando? Não, o Espírito Santo é que fica me mostrando o meu pecado, me lembrando. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te lembrar que você já foi perdoado. Você já foi perdoado. A segunda coisa que o Espírito Santo quer te lembrar, que você é justo. Você sabe o que significa ser justo? Justo, justificação na Bíblia significa que você é totalmente aprovado
Presta atenção, o Espírito Santo não quer que você saiba que os seus pecados foram só perdoados, mas Ele quer que você saiba que você é aprovado, para você ser usado por Ele. Para você ser usado por Ele. Quando Deus olha para você, Ele não vê só alguém que foi perdoado, Ele vê alguém que foi aprovado. Ele vê o sangue de Jesus na sua vida. E essa justiça de Cristo na sua vida significa o seguinte: Ele não só apagou os seus pecados, é como se você nunca tivesse pecado. Aleluia! Você já pensou a fé que você teria se você tivesse revelação disso? Que para Deus você é alguém que foi totalmente aprovado. Agora a Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Por que o justo vai viver pela fé? Porque você precisa ter fé em Jesus para crer nesse nível de justiça. Por quê? Porque você ainda vai pecar, você ainda vai tropeçar, mas quando você tropeçar, você não tem que falar: eu pequei, eu errei, eu vou aqui me anular no pó e na cinza. Não, você tem que falar o seguinte: eu sou a justiça de Cristo, eu sou justo, porque eu recebi essa justiça, eu fui feito justo porque Ele morreu no meu lugar. Essa fé que te leva a vencer no mundo. Então o Espírito Santo, olha o que Jesus falou, Ele vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque não creem em mim. Quantos aqui creem no Senhor? Então você já foi convencido. O Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça. Por que da justiça? Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O Senhor quer te convencer, o Espírito Santo quer te convencer que quando você olhar para você mesmo, você não veja o seu pecado, você veja a justiça de Cristo, mesmo que você ainda peque. Você veja Cristo na sua vida maior do que o seu pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E por fim, o Espírito Santo, ele vai convencer do juízo. A terceira obra do Espírito Santo é convencer do juízo. Por quê? Jesus disse: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Fala comigo: o príncipe deste mundo já está julgado. Olha aqui para mim que eu estou encerrando. Fica de pé onde você está. Escute aqui. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. Nós já estamos encerrando e nós vamos orar agora. O Espírito Santo quer te levar a um nível de autoridade. Olha aqui para mim. O Espírito Santo quer te levar a um nível de autoridade que você não somente vai ser perdoado, que você não somente vai ver a justiça de Cristo na sua vida, mas você vai ser levantado para trazer juízo sobre Satanás. Em outras palavras, você vai ser usado por Deus para destruir as obras do diabo na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu lado. É tudo pelo Espírito Santo. Olha aqui para mim. O Espírito Santo quer fazer algo na sua vida que não vai ficar só na sua vida. Você vai destruir as obras do diabo. Você não vai ter medo do diabo. O diabo vai ter medo de você. Você não vai ficar com medo do diabo se levantar contra a sua vida. O diabo vai se manifestar em lugares que você vai chegar. Jesus era assim, ele chegava num lugar, as pessoas ficavam endemoniadas e falavam: eu sei que você é o Filho de Deus. Pois o Espírito Santo quer te encher de tal maneira, Dani, que a sua vida não seja só liberta, mas seja um canal de libertação para outras pessoas. O Espírito Santo quer te usar de tal maneira, Miriam, que a sua vida não seja só curada, mas outras pessoas sejam curadas através da sua vida. O Espírito Santo quer te usar de tal maneira, Carol, que você não seja só salva, mas que outras pessoas sejam salvas através da sua vida. Sabe o que é isso? Isso é propósito. Isso é propósito. A Bíblia conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um dia um desses filhos falou para o pai: me dá a parte da herança que me cabe. E eu vou embora. Eu vou embora, que eu quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para o meu pai. E a Bíblia fala que ele partiu para uma terra distante e levou tudo que ele tinha. Ele não partiu para voltar.
Porque quando você parte para voltar, você só leva uma parte. Quando você leva tudo, é porque você não quer voltar nunca mais. Mas um dia, no meio daquela perdição, porque ele foi para se perder, ele foi para prostituir, ele foi para o mundo. Naquele lugar, ele passou a ter fome. E um dia ele resolveu voltar para a casa do pai, porque ele lembrou da casa do pai, que lá tinha o quê? Cama e comida, pelo menos para ele comer. E ele até voltou para a casa do pai, só que ele voltou para a casa do pai, não como filho. Ele voltou para a casa do pai como trabalhador. E ele falou o quê? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não sou digno, sabe por quê? Porque eu pequei diante de Deus e pequei diante de você. Mas me trata como um dos seus trabalhadores. Em outras palavras, só me dá o necessário para eu viver. Só me dá o necessário para eu dormir e comer. Porque eu não sou digno, eu errei demais, eu pequei demais, eu aprontei demais, eu fiz escolhas erradas demais. É assim que muitos crentes se sentem. Porque o tempo inteiro eles estão se culpando e se condenando, achando que Deus está fazendo aquilo na vida deles. Mas o que aquele pai faz? Deixa eu te falar o que aquele pai faz. A Bíblia fala que ele vinha ainda de longe, quando o pai o avistou, e o pai sai correndo em direção a ele. Quando encontra ele, o pai abraça ele e beija ele. O pai estava correndo, o pai estava vendo de longe, porque ele estava esperando o filho voltar. E o pai abraça e beija, sabe por quê? Porque o pai ama o filho, mesmo com todos os erros que o filho tem. E quando o filho fala, olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu pequei, eu errei, eu não presto, eu sou ruim demais. Ele fala, peraí, para de falar isso. E ele fala para os servos, traz rápido a melhor roupa, traz as sandálias. E o pai coloca o que no dedo dele? O pai coloca uma aliança no dedo dele. O que é aliança? Aliança é perdão. Aliança é como se o pai estivesse falando, olha, eu vou te convencer dos seus pecados, mas eu não vou te convencer dos seus pecados para te acusar, para te diminuir, eu vou te convencer que todos eles já foram perdoados. Foi aquilo que o Espírito Santo falou que ia fazer. Ele colocou uma aliança no nosso dedo e fala, ele nos convence do pecado não para apontar o dedo para nós, porque Jesus já levou a acusação, a condenação na cruz. Ele fala para nós, eu já perdoei todos os seus pecados. Isso aponta para o pai, o amor. O pai fala, traz a melhor roupa. Na Bíblia, roupa aponta para quê? Justiça, vestes de justiça, dignidade. Quando aquele pai veste o filho pródigo com roupas novas, ele está falando o seguinte, eu estou te envolvendo de Cristo, com a justiça de Cristo. Ele virá para convencer do pecado, ele virá para convencer da justiça. Eu estou te envolvendo com a justiça de Cristo, sabe por quê? Porque você é justo, não pelo que você fez, você é justo porque eu te cubro com a minha justiça. Eu estou te dando vestes novas, eu estou tirando a veste suja, eu estou tirando a veste do pecado, eu estou tirando a veste da vergonha, e eu estou colocando vestes de louvor, vestes de justiça na sua vida. E por fim, o que é que ele coloca nos pés daquele menino? Sandálias. Por que sandálias? Porque sandália fala de propósito. Você nunca mais vai se desviar novamente. A partir de hoje você vai para a direção correta, porque eu vou guiar você para a direção correta. Mas você não vai só para a direção correta. A partir de hoje, eis que eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e nenhum mal vai ser causado a você. Você vai pisar nas serpentes, você vai destruir as obras do diabo. Sabe por quê? Porque eu vou te cobrir de autoridade. Olha isso. Aquele menino estava perdido e voltou para casa para ser um trabalhador. Mas o pai encontra ele, beija ele e fala para ele, eu estou te dando hoje a minha aliança, o meu amor. Eu estou te dando hoje a minha justiça. Eu estou te vestindo da minha justiça. E eu estou te dando hoje as minhas sandálias. O que é isso? Aliança fala de amor. Vestes fala de identidade. Hoje Deus vai mudar a sua identidade, porque quando o Espírito Santo enche a sua vida, você recebe uma nova identidade, não a identidade de trabalhador, não de alguém que vai fazer as coisas para Deus, mas não vai conhecer o Senhor, a identidade de filho. Filho, você foi chamado para ser filho.
E não só filho qualquer, amigo. Já não vos chamo de servos, mas chamo de amigos, diz o Senhor. E você vai receber uma sandália nos seus pés, sabe por quê? Porque você vai caminhar para o propósito de Deus e você vai destruir as obras do diabo. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero te perguntar, todos, inclusive a equipe, pode fechar os olhos, aumenta essa música aí para nós, Alex. E eu quero que todos orem isso. Quantos aqui querem entregar a sua vida para o Espírito Santo hoje, nessa medida? E falar para o Espírito Santo, enche a minha vida. Eu quero andar o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural com o Senhor a partir de hoje. Quantos aqui reconhecem que tem áreas da sua vida que o reino de Deus precisa chegar? Fala para o Espírito Santo, reina na minha vida nessa área. Eu quero te desafiar, como uma atitude de fé, a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Você que quer uma nova medida do Espírito Santo na sua vida, uma nova medida de relacionamento com Ele. Você que reconhece que você precisa do poder do Espírito Santo em alguma área da sua vida, o reino de Deus chegando na sua vida em alguma dessas áreas, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Espírito Santo, nós queremos te entregar tudo nessa manhã. Nós queremos reconhecer que sem o Senhor nós não podemos coisa nenhuma. Não interessa, você pode ser um bom crente, um bom filho há muitos anos, mas você percebe no seu coração que Deus tem algo a mais para você, que Deus está te chamando a uma nova medida de fé, sabe? Você reconhece que Deus não te trouxe aqui para essa nação só por uma questão natural, mas que Deus tem um plano para a sua vida. Eu quero que você fale com Ele. Não sou eu que vou liberar isso na sua vida, não sou eu, isso não está comigo, isso é o Espírito Santo. Fala para Ele, Espírito Santo, eu quero uma nova medida, eu quero uma nova medida de autoridade, eu quero uma nova medida de perdão. Você que ainda sente que você é culpado de alguma coisa, você que ainda sente que você é condenado, você não se sente amado por Deus, porque você acha que Deus está sempre com raiva de você, fala para o Espírito Santo, me convence hoje que eu já fui perdoado. Você que precisa liberar perdão na vida de outras pessoas, você que precisa liberar perdão na vida de outras pessoas, e você não consegue, você olha para aquilo e você não consegue, é maior do que você. Fala para o Espírito Santo hoje, Espírito Santo, eu quero liberar perdão pelo poder do Senhor. Você que percebe que o diabo está destruindo a sua vida em alguma área, que o diabo está te prendendo, que você não está vivendo tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para você, fala para o Espírito Santo nessa manhã. Espírito Santo, eu quero que o seu reino venha sobre mim, eu quero expulsar o diabo da minha vida, eu quero expulsar Satanás. Satanás não vai ter espaço na minha casa, Satanás não vai ter espaço nas minhas emoções, Satanás não vai ter espaço no meu casamento, Satanás não vai tocar nos meus filhos, porque eu declaro que o Espírito Santo reina na minha vida,